Voltamos com Cláudia Teixeira e Célia Regina. O salto nas exportações também é resultado de empresas que estão buscando novos mercados para driblar a crise. Mas para que a participação dos estados no comércio exterior seja cada vez maior, é preciso desburocratizar. No Mapa de Desenvolvimento do Estado do Rio, 2016-2025, a Firjan elencou uma série de propostas para dar início a um novo ciclo de crescimento. Entre as ações está simplificar e agilizar os processos para facilitar o comércio exterior. A questão da burocratização, da dificuldade, seja na importação, seja na exportação e também nas questões fiscais relacionadas ao comércio exterior, é uma coisa espantosa, não vale a pena manter a coisa assim se a gente realmente deseja que o país se torne um participante do comércio exterior, o que pode ser muito importante para que a gente gere mais emprego, para que a gente gere mais divisas, para que a gente aumente a nossa competitividade. Agora, como é que se pode participar do comércio exterior com todos os obstáculos existentes atualmente? Com um número incrível de anuências prévias, desnecessárias, que não trazem ganho nenhum, isso é que incomoda. Construir um mapa do desenvolvimento baseado no mundo real, na experiência, no dia a dia, naquilo que o empresariado sofre para produzir, para exportar, que é uma coisa que eu me preocupo muito, é fundamental. Em relação aos avanços na simplificação, o que aconteceu nesse ano de 2017 que a gente pode registrar aqui como também contribuindo para esse processo? Então, nós entramos agora com o portal único. Nesse portal vão entrar todos os anuentes e todos os órgãos envolvidos dentro do comércio exterior. Isso vai simplificar, porque hoje você acaba entrando dentro de um site, entrando dentro do outro, você tem que linkar uma coisa com a outra, você tem ainda ministérios, departamentos e órgãos anuentes que ainda estão no papel, não estão ainda eletronicamente. Então, o portal único, como é chamado, ele vai estar colocando tudo isso junto. Tem uma etapa, né? Nós já estamos com a importação e vários órgãos anuentes estão ali para facilitar. Mas ainda falta muito ainda para a gente poder melhorar isso. Tem uma previsão também de entrar a uma importação mais simplificada, fazendo o link entre a nota fiscal de entrada, quer dizer, na declaração de importação com a nota fiscal de entrada, e já começamos esse link na exportação. Hoje, a nota fiscal de saída, ela já é linkada na exportação, facilitando bastante. O nosso grande problema hoje são os órgãos anuentes. Eles fazem todo o entrave, porque toda a autorização da parte de Anvisa, Inmetro, Ministério da Agricultura e outros órgãos estão ainda muito fora desse portal único. E muita burocratização e às vezes tem dupla conferência por eles e também pela Receita Federal. Precisa-se que simplifique, porque você às vezes demora mais ou menos 30 dias para conseguir uma aprovação de um mesmo material que a indústria traz todo mês, com a mesma quantidade, com o mesmo valor do mesmo fabricante. Então isso precisa ser simplificado. Se você traz sempre aquilo há anos, não tem por que você ficar 30 dias esperando uma aprovação. Isso vai facilitar bastante, né? E o custo disso é muito alto para as fábricas, para os importadores, para o comércio, e vai deixando o produto no final para o consumidor cada vez mais caro e cada vez mais difícil também, né? Outra coisa que a gente precisa muito também é dar uma melhorada bastante, olhar um pouco mais para o Porto do Rio de Janeiro de uma forma de porto maior de entrada do país. O Rio de Janeiro tem uma distribuição muito grande, nós temos 2 portos muito grandes, que é o de Itaguaí e o Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio agora está recebendo os navios de maior porte, mas não vai ser o suficiente, porque daqui a pouco já está chegando navios maiores ainda. Então a gente precisa de uma agilidade, porque as empresas privadas acabam fazendo as obras em acordo com o governo para poder ser um pouquinho mais rápido, mas às vezes a assinatura para que seja homologado, como aconteceu com o novo calado do Porto do Rio, demora às vezes mais de um ano. Então isso também atrapalha. Também está tendo agora um movimento dos empresários da área marítima, né, para poder fazer toda a entrada dos navios através de balsas, não são balsas, são eletrônicos, para poder fazer um trabalho mais rápido de chegada deles.
também está sendo feito pelos empresários, né, se cotizando para tentar colocar isso. Santos já tem isso e o Rio não tem ainda. O que acaba impactando na competitividade Sim. entre esses portos, né, para receber os produtos. O Porto do Rio é um porto que nós temos um espaço em termos de armazenamento de contêiner, um número de despachantes aduaneiros, um número de fiscalização que suporta melhorar, aumentar bastante esse número de TEUs, que a gente chama de número de containers, né? E tem muito que oferecer e melhorar essa entrada, essa movimentação toda. E o Portal Único vem somar isso, ele traz essa agilidade que é necessária. Você falou de 30 dias, às vezes, para desembaraçar uma carga. Não chega a ser a 30 dias para desembaraçar, são 30 dias para você conseguir autorização para trazer a mercadoria. Então, depois disso, você ainda tem, se ela vem de navio, ainda tem a viagem de navio e a chegada aqui com o pagamento dos impostos e a liberação. Então, você está falando de 30 dias para ter apenas um ok, vamos dizer assim, né? Ainda falta toda outra cadeia ainda. E pelo Portal Único isso poderia diminuir quanto tempo? Então, o que precisa, o Portal Único ele vai agilizar, ele já começou a agilizar algumas coisas, mas a gente precisa que os órgãos anuentes tenham uma conectividade maior com o banco de dados da Receita. Porque hoje a Receita, ela já faz isso. Ela já entende que aquele importador sempre traz a mesma mercadoria, ele tem um radar, né? Então ele tem um perfil dentro dos bancos de dados da Receita que deixa que ele saia com canal verde, que seja mais rápido. E isso não tem ainda dentro dos outros órgãos. Então ele trata como sempre a primeira importação, que tem que ser muito mais fiscalizada. E em relação aos demais pontos da agenda do mapa de desenvolvimento, o que também está sendo trabalhado pela Firjan? Bom, além dessa questão, obviamente, da simplificação e da desburocratização do comércio exterior, que é fundamental para reduzir custos e melhorar o processo como um todo, a gente tem toda a parte de ampliação dos acordos comerciais, das negociações internacionais do Brasil, porque é importante para a gente estar inserido no comércio internacional e conseguir, com isso, reduzir as nossas tarifas de imposto de importação, para a gente se tornar mais competitivo, porque é importante a gente melhorar internamente, é importante a gente reduzir os custos aqui no Brasil, é importante melhorar a infraestrutura, o acesso rodoviário, enfim, melhorar as estruturas da logística interna para reduzir custos, mas também é importante que a gente também consiga se integrar melhor nessa cadeia de acordos comerciais. E tem agilidade, principalmente nessa guerra que a gente sabe que acontece no mundo. Então, os Estados Unidos decidindo rever essa questão das barreiras, a China reagindo às decisões dos Estados Unidos e nesse ponto o Brasil também precisa se colocar nesse mercado. Precisa muito, e o Rio de Janeiro mais talvez do que quase todos os outros estados, porque 51% das exportações, por exemplo, de semi-manufaturados de ferro e aço que vão para os Estados Unidos, que foram um dos produtos afetados, por exemplo, pelo Trump, pelas medidas do Trump, são oriundos do Rio de Janeiro. Então, obviamente que seriam produtos que a gente diminuiria muito a nossa competitividade nos Estados Unidos. Nesse sentido, é importante que a gente consiga se colocar, o Brasil, inclusive, conseguiu suspender essa tarifa, né, colocada para o aço dos Estados Unidos, então a gente tem até 1º de maio para conseguir negociar e suspender, mas obviamente a indústria do Rio seria muito afetada. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.